Quando você tem um problema na sua vida, o que você faz? Você resolve, você reclama, você chora. Não, você chama um super-herói. Quando você tem um problema com a sua placa de vídeo, você chama uma super placa de vídeo. Esse é o caso da RTX 4070 Ti Super, mais uma placa da linha Super da NVIDIA, que agora chega ao mercado para substituir aí a sua antecessora, a RTX 4070 Ti. A placa chega no mercado custando a mesma coisa que custava a 4070 Ti, e aí a performance você vai ver agora, onde a gente vai falar aqui sobre o que ela traz de performance, o que ela traz de inovação. Será que é uma nova placa? O que ela tem de tão super? Ela é super interessante, super poderosa, super barata, super o que tem nessa RTX 4070 Ti Super? Vai ser o suficiente para o seu super cheque especial? Caso você não esteja familiarizado, a 4070 Ti Super faz parte do refresh da NVIDIA. Refresh é um nome bonito de colocar num produto que é o mesmo com algumas pequenas alterações. Não é exatamente a mesma coisa da 4070 Ti, na verdade ela tem 10% mais CUDA cores, tem quase nada mais de clock, mas tem um pouquinho mais de clock, tem mais RT cores, tem Sor cores, então assim, não é exatamente o mesmo chip que a gente está vendo aqui, mas a diferença é bem pequena, como eu disse, são só 10%. Porém, tem um ponto onde a 4070 Ti Super acaba se destacando bastante, que é a memória. Ela sai de 12 GB para 16 GB, o que é bem interessante. Ela fica na mesma configuração de memória da RTX 4080, o que nos faz pensar, aumentou um pouco de Tensor Core, RT Core, aumentou ali também a memória, então é uma 4080 mais barata. E eu consigo enxergar essa sua linha de raciocínio. Faz bastante sentido, na verdade. Essa daqui não é exatamente a primeira vez que a NVIDIA traz a linha Super para o mercado. A gente já teve isso na série RTX 20, lembra? As primeiras RTX que chegaram no mercado? Pois é. Aquela foi a primeira vez que a NVIDIA trouxe as placas Super, ou a nomeação Super, para o mercado. E aquela foi, na verdade, uma interação bem bacana, porque eles conseguiram resolver os problemas da série RTX 20, nomeadamente ali especificações das placas, performance e valores. E eles mexeram isso na série RTX 40 Super também. A gente já teve o lançamento da RTX 4070 Super, que parece que não tá indo super bem nas vendas, pelo menos no seu lançamento, porém aqui no Brasil ela chegou custando um pouquinho menos. A 4070 Ti Super, como eu disse, ela tem um pouquinho mais de especificações, um pouquinho mais de clock, né? Um pouquinho mais de RT Core, um pouquinho mais de CUDA cores e tudo mais, mas no preço ela não subiu. O preço dela, na verdade, é o mesmo preço sugerido para a RTX 4070 Ti, pelo menos lá fora. Aqui no Brasil o preço é esse, eu esqueci, mas é esse preço aí para a 4070 Ti Super, o que significa que ela vai ser, na verdade, super interessante em preço aqui no Brasil, caso isso aconteça. A 4070 Super chegou custando, inclusive, um pouco mais barato do que o preço sugerido para ela no Brasil. E eu disse que isso poderia acontecer justamente porque existem algumas lojas que acabam trazendo importação direta, o que acaba possibilitando um preço um pouco melhor, e tem outras questões do mercado também que acabam influenciando. A 4070 Ti Super, eu espero que isso aconteça também, que ela chegue um pouquinho abaixo desse preço sugerido aqui, e que ela seja uma alternativa para quem estava buscando uma 4070 Ti. Isso porque a 4070 Ti ela deixa de existir. Não, a sua 4070 Ti não vai derreter, calma. Ela ainda continua existindo, a que você já tem ou as que já estão no mercado, mas na verdade ela já chegou no fim da linha. Acabou a produção, não é isso que você está pensando. Ela só acabou a produção e a NVIDIA não vai mais fabricar os chips para RTX 4070 Ti. O que significa que as 4070 Ti, que não são super, que você encontrar no mercado, são finzinho de estoque, ou placas, aí eu já não sei, finzinho de estoque, é o que é para existir no mercado. Diferente da 4070 Super, que vai continuar dividindo o mercado com a RTX 4070, que até o que eu sei ainda deve continuar em produção, pelo menos a NVIDIA não anunciou que acabou a produção, talvez seja só estoque de muita 4070 que tenha por aí, a gente não sabe, mas ela deve continuar coexistindo. A 4070 Ti Super, ela vem para justamente tirar a 4070 Ti do mercado e substituir, tanto que ela tem o mesmo preço, o que significa que você também pode encontrar boas ofertas na 4070 Ti. Mas eu tenho certeza que você quer saber qual que é a performance, porque em relação a especificações eu já disse para vocês, é a mesma tecnologia que a gente já viu na série RTX 40, a da Lovelace, a mesma arquitetura, tudo mais, então DLSS 3.0, Frame Generation, Encoder AV1, enfim, as mesmas features que a gente já tinha na RTX 40 a gente tem na 40 Super, então basicamente o que muda da 4070 Ti para 4070 Ti Super é a quantidade de memória e os 10% mais de CUDA cores, e os RT cores, Tensor Core, Clock e tudo mais, o preço inclusive é o mesmo. Quer saber de performance, né? Eu também tô curioso,
eu quero saber, nossa, mas e essa placa? Será que ela vai ser realmente uma alternativa para uma 4080? Vai ser uma 4080 baratinha ou vai ser uma 4070 Ti de 16 GB? Para os testes, a gente escolheu aqui a nossa plataforma com o Ryzen 9 7950X, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 6.000 megatransfers por segundo. Sim, agora são 6.000 megatransfers, não é mais megahertz, tá mais ou menos na mesma, é só para confundir. Uma B650E Aorus Master. Para refrigerar o 7950X, a gente escolheu ali um X360 Water Force. Por armazenamento, a gente escolheu ali um Kingston Fury Renegade. E para fonte, nós temos aqui uma V850 Gold V2 da Cooler Master. Aliás, cabe aqui um ponto importante, né? A RTX 4070 Ti Super, ela traz aí o conector 12 VHPWR, que a gente já via ali na RTX 4070 Ti. Na série 40, a primeira leva, a gente ainda via alguns conectores PCI Express 8 pinos. Agora a gente deve ver só o 12 VHPWR, como é o caso dessa daqui da Ino 3D. Lembrando que se você não tem uma fonte compatível com a TX 3.0, PCI 5, 12 VHPWR, você pode usar o maravilhoso adaptador. Olha isso, que espetáculo. E para os testes da 4070 Ti Super e da 4070 Ti de outros modelos que a gente incluiu, que a gente escolheu a resolução Quad HD. Não é 2K, é Quad HD. E nós escolhemos essa resolução pelo único e exclusivo motivo de ser essa resolução para qual a placa é vendida. Então ela foi pensada para Quad HD. Não quer dizer que você não possa rodar ela em Full HD ou que você não possa rodar ela em 4K. Inclusive os 16 GB de memória podem vir a calhar em 4K e a gente vai ver isso em testes futuros. Porque nesse teste a gente vai ver em Quad HD, que é a resolução para qual a NVIDIA vende essa placa, para qual ela destina essa placa. Mas você pode rodar na resolução que você quiser. Até 1024 por 768 para ser pro player no CS. Eu realmente não me importo. Os jogos vão estar rodando aqui em Quad HD. A gente fez alguns testes ali com DLSS também, para ver se muda alguma coisa em relação a Tensor Core, RT Core. Fizemos testes com DLSS 3 com Frame Generation também, que é bom lembrar que não é exatamente performance extra, é fluidez, tá? Então tenha isso em mente. Aliás, as placas que a gente escolheu para colocar no comparativo aqui são placas voltadas para Quad HD também. A gente colocou ali a 7800 XT da AMD, a gente colocou a RTX 4070 Ti, a RTX 4070 e a RTX 4070 Ti Super. E sim, o nome da 4070 Ti Super é tão bizarro quanto possa parecer e eu tenho certeza que algum fabricante vai, de repente, lançar uma RTX 4070 Ti Ultra Master Hyper Super. E eu tenho certeza que você está se perguntando, cadê a 7900 XT, que é a concorrente direta da 4070 Ti? A resposta é, ela não está aqui porque ela nunca apareceu aqui e ela raramente aparece no mercado também. Você até encontra algumas opções bem interessantes da 7900 XT, mas aparentemente a AMD tá tão ruim de estoque que nem placa para teste ela tem. Os modelos variam ali, a gente pegou alguns modelos de referência, como é o caso da AMD, pegamos os Founders Edition, como é o caso da 4070, e aqui para 4070 Ti e 4070 Ti Super a gente está usando um modelo TUF, e o modelo da 4070 Ti Super é um da Ino 3D. Então são modelos custom que não dá pra gente comparar diretamente, mas os dois usam as especificações de referência da NVIDIA. A 4070 Ti Super não tem modelo Founders Edition, assim como a 4070 Ti também não tinha Founders Edition. Começando aqui pelo Alan Wake 2, aqui a gente usa um preset do Digital Foundry, né, que é, ele imita ali, né, a qualidade que você teria no PlayStation 5, as configurações gráficas que você teria no PlayStation 5, e eles fizeram o modo performance e o modo qualidade. A gente usa o modo qualidade, porque a gente quer qualidade. E aqui nos testes em Quad HD, a gente vê a 4070 Ti Super à frente da 4070 Ti, ou seja, começamos muito bem. O problema é que ela tá ali, tipo, 4 FPS à frente da 4070 Ti, o que é, tipo, um pouco acima da margem de erro. A gente considera a margem de erro uns 2 a 3 FPS ali. É um pouco fora da margem de erro e a mínima é basicamente a mesma. Ela continua à frente da 4070, como já era o caso da 4070 Ti, mas está bem longe de uma 4080. A 4080 fez média de 138 e mínima de 109. A gente testou aqui também o DLSS para ver qual que é o comportamento da placa e a diferença foi muito grande também. Na verdade, a gente teve 5% de diferença aqui, né? Saímos do 102 para o 107, já sai da margem de erro, a gente consegue realmente notar uma diferença. Nas mínimas também, sai de 86 para 89, mas 86 para 89 ainda está dentro dos 3 FPS mais ou menos na margem de erro, então eu diria que na média melhorou um pouquinho, a mínima continua igual. Então, ligando o DLSS, utilizando ali, né, os Tensor Cores, parece que a gente tem uma melhoria, pelo menos nesse jogo aqui. Partindo agora para Avatar, no Avatar a 4070 Ti Super fez uma média de 77, mínima de 55, que foi bom se a gente comparar com a 4070 Ti, que fez média de 72 e mínima de 61. É uma boa diferença, mas são só 5 FPS de diferença na média e na mínima são 4, então um pouco melhor do que a margem de erro. Então existe uma diferença real entre as placas, mas não é tão grande assim, e também não chega nem perto dos 10% de diferença que a gente vê em relação à quantidade de CUDA cores. A gente testou aqui também com DLSS, e eu vou observar aqui que em jogos que a gente tiver DLSS e FSR, a gente vai usar DLSS na AMD e FSR na NVIDIA. Não é um comparativo de qual é melhor, nem nada do tipo, porque o FSR utiliza uma técnica diferente do DLSS, então não dá para comparar diretamente, é meio que uma alternativa de um para o outro, tá? Aqui a 4070 Ti Super fez média de 117 e
mínima de 94, a 4070 Ti fez média de 115 e mínima de 93, o que é basicamente a mesma performance, tá? E ainda fica bem longe da 4080, que fez média de 139 e mínima de 111. Curiosamente, todas as placas vão muito melhor do que uma 7800 XT. Partindo agora para a Plague Tale, aqui a 4070 Ti Super e a 4070 Ti fizeram exatamente a mesma média. É exatamente a mesma média. 103 para 102, 81 por 80 é margem de erro a mesma média. O que ainda continua bem atrás de uma 4080, que fez ali só 21 FPS a mais na média e 17 na mínima. Então, por enquanto, tá mais para uma 4070 Ti Super com 16 GB. Aliás, uma 4070 Ti com 16 GB. Mas a gente tem o DLSS 3.0 e o 2.0 aqui. Se a gente pegar a média no DLSS 2.0, que faz só o upscaling, né? Aqui a 4070 Ti Super fez a mesma média da 4070 Ti. E se a gente usar o Frame Generation, aí sim a gente vê um pouquinho mais de fluidez, ou mais frames sendo gerado ali na 4070 Ti Super, que fez média de 162 contra 157 da 4070 Ti. E as mínimas ficaram na mesma coisa. Nem vou comentar da 4080. Partindo agora pro Call of Duty Modern Warfare, aqui a gente testa naquele benchmark que simula ali o modo multiplayer do jogo. E aqui a gente tem a 4070 Ti Super e a 4070 Ti com um empate na média. E nas mínimas, na verdade, nas mínimas a 4070 Ti Super foi melhor. Pode estar relacionado aos CUDA cores, pode estar relacionado à memória, vários outros fatores, mas a gente teve uma mínima melhor aqui. Na média, a mesma coisa. Eu sei que parece estranho, mas aparentemente isso já era esperado. Utilizando aqui o DLSS 2.0, né, que é o upscaling, aqui a 4070 Ti faz uma média de 194 e mínima de 141, e a 4070 Ti Super faz média de 190 e mínima de 150. Não sei o que acontece utilizando o upscaling, mas meio que tá dentro da oscilação aqui. As duas teriam o mesmo desempenho, você não ia perceber a diferença de uma para outra. Cyberpunk 2077 aqui a gente testou com Ray Tracing ligado e desligado. Com Ray Tracing desligado, a 4070 Ti Super faz a mesma média da 4070 Ti, porque a gente tem uma diferença dentro da margem de erro aqui, e com o Ray Tracing ligado, a 4070 Ti Super faz a mesma média da 4070 Ti. E aqui ligando o DLSS a coisa fica mais interessante, porque no DLSS 2.0, que é o upscaling, as duas fazem a mesma média, mas pelo menos a 4070 Ti Super faz uma mínima melhor, então a gente tem ali 6 FPS a mais na mínima. Mas ligando o DLSS 3.0, por algum motivo, no Cyberpunk 2077... Eu não sei o que acontece, mas ela faz muito menos frames do que a 4070 Ti. Aqui a gente desconfia que seja um problema de driver. É bom lembrar que esses drivers eles são pré-release, ou seja, antes do lançamento da placa. Então esses testes aqui eles podem mudar nos comparativos. A gente vai obviamente refazer com o driver quando ele for lançado, né, a versão final. E eu imagino que isso aqui seja realmente uma oscilação por conta de... não faz sentido, né? Então a gente só resolveu mostrar pra vocês verem que isso pode acontecer. Mas eu imagino que depois do lançamento isso deve ser corrigido. Não tem nenhuma razão óbvia pra isso acontecer. No Flight Simulator é bom lembrar que a gente tem a limitação da engine que bate ali normalmente da barreira dos 74, 75 FPS, e foi o que aconteceu com a 4070 Ti Super, que bateu ali na barreira com 76 FPS de média e 59 de mínima. Aqui ela foi até um pouco mais estável do que a 4080. De novo, loucuras do driver que podem estar acontecendo, mas essencialmente é a mesma performance porque elas batem na barreira da engine. Aí a 4070 Ti fazia média de 71 e mínima de 53. Então aqui realmente a 4070 Ti Super trouxe uma experiência um pouco melhor. Ainda não quer dizer que não vai dar para você jogar na 4070 Ti, mas as mínimas pelo menos na 4070 Ti Super já estão ali na casa dos 60. Ligando o DLSS 2.0, que é o upscaling, não muda absolutamente nada, porque o problema da limitação ali é por conta da engine com o CPU, e as duas fazem a mesma média aqui, e as mínimas a 4070 Ti Super continua um pouco melhor. Aí a 4070 Ti Super consegue fazer média de 76 e mínima de 59, contra uma média de 70 e mínima de 54 da 4070. Então a 4070 com o upscaling não ganhou basicamente nada, ficou na mesma performance, enquanto que a 4070 Ti Super, ela também não ganhou nada, ficou na mesma coisa. Quando você liga o DLSS 3.0, que é o Frame Generation, aí sim, aí a gente consegue ver ali, porque tira essa barreira, né? Que daí não depende só do CPU, e aí geram esses frames e aí ganha mais fluidez. É bom lembrar que não é mais FPS de performance, tá? Mas aqui em relação à fluidez, a 4070 Ti Super foi bem melhor. Ela fez média de 161 e mínima de 119, enquanto que a 4070 Ti fez média de 150 e mínima de 114 com o DLSS 3.0. Em Red Dead Redemption 2, aqui um jogo bem raiz só na rasterização, 4070 Ti Super foi melhor, média de 162 e mínima de 110, contra uma média de 156 e mínima de 105. Claro, é justo dizer que nessa taxa de FPS você não vai sentir a diferença, nem é esse o objetivo, tá? Mas é pra gente mostrar a diferença percentual de performance numa engine como a engine do Red Dead Redemption 2. Existe uma diferença, mas ela não é tão grande assim, tá? São só 6 FPS de diferença na média e 5 FPS na mínima. Mas pelo menos ela tá lá, ela existe. Ela é computável. Se vai dar pra você sentir no jogo... Partindo para o Spider-Man Remastered, que a gente também testou com o Ray Tracing ligado e desligado. E aqui com o Ray Tracing desligado, a 4070 Ti Super fez média de 179, mínima de 124, contra uma média de 176 e mínima de 124 da 4070 Ti, o que é
Exatamente a mesma performance, dentro da margem de erro. Ligando o Ray Tracing, as duas têm a mesma média, mas na mínima, pelo menos, aí a 4070 Ti Super consegue fazer 112 contra 107. Então, melhorou um pouquinho ali as mínimas. Partindo agora pro DLSS, só pra gente ver como a tecnologia funciona em cada uma das placas, a 4070 Ti Super fez média de 185, mínima de 130, contra uma média de 179, mínima de 126 com DLSS 3.0, né, pra adicionar fluidez ali. Já no DLSS 2.0, ali é o upscaling mesmo, né, 4070 Ti Super fez média de 122 e mínima de 90 contra 117 de média da 4070 Ti e mínima de 86. Então acabou escalando bem ali fazendo o upscaling, né? E escalou fazendo, entendeu? Não foi intencional. A 185 contra 179 no 3.0 deu um pouco mais de fluidez desse, mas porém em outros casos, como no Cyberpunk, alguma bizarrice aconteceu. Então vocês conseguem ver que parece que realmente deu uma melhorada ali em relação ao DLSS 3.0. Partindo agora para Starfield. Em Starfield, a 4070 Ti Super fez uma média de 77, mínima de 66, contra uma média de 73 e mínima de 61 da 4070 Ti. Então, de novo, a gente tem uma melhora, mas ela é pouco computável. Ela sai da margem de erro, mas ela só existe. Testando agora as tecnologias, DLSS 3.0 e 2.0. No 2.0, vamos começar pelo upscaling aqui, a 4070 Ti Super fez média de 95 e mínima de 77, de novo ali 5 FPS acima e na mínima 4 FPS. E com DLSS 3.0, na verdade a diferença se manteve, tá dentro da margem de erro. Aproximadamente a mesma performance, mas com a 4070 Ti Super oscilando um pouquinho para cima. Em The Last of Us, a 4070 Ti Super fez média de 104 e mínima de 88. Aqui a gente consegue finalmente ver uma diferença importante, e é curioso porque The Last of Us é justamente um jogo onde a VRAM faz diferença. Guarda isso na sua cabeça. A 4070 Ti Super fez média de 104 contra uma média de 95 da 4070 Ti e uma mínima de 88 contra uma mínima de 82. Então a gente já consegue ver uma diferença que é considerável, ainda mais considerando que a gente está saindo ali de uma média de 95 indo para 104, né? Então quase 10 FPS na média já faz uma diferença. E como eu disse, guarda essa informação. Aqui é um jogo onde a VRAM costuma fazer diferença. É claro que todo o restante também faz, mas a VRAM costuma fazer diferença, mesmo com as últimas correções. Utilizando aqui o upscaling, né? A 4070 Ti Super fez média de 135 e mínima de 98. É que eu imagino que eles estão batendo já no limite da engine, porque a 4080 fez média de 133 e mínima de 94, dentro da margem de erro, empate técnico, o que significa que você vai conseguir empurrar basicamente a mesma performance por conta do DLSS, por chegar na limitação da engine ou qualquer outra limitação que a 4080 também bate. A 4070 Ti nesse jogo com o DLSS 2.0 fez média de 126 e mínima de 91. Então, de novo, mesmo fazendo um upscale, né, que você desce para uma outra resolução, ainda assim existe uma diferença de performance. E aqui a gente tem a mínima dos 10 jogos que a gente testou, mas sem incluir nenhuma média de DLSS, de upscaling nem nada. Aqui é só rasterização, ou seja, a performance bruta da placa. Aqui a 4070 Ti Super fez uma média de 114 e mínima de 87, enquanto que a 4070 Ti fez média de 110 e mínima de 84. Então, na média, a gente consegue ver que a diferença não foi tão grande assim. Aqui a gente teve uma diferença de 4%, é até fácil de medir, né? 4% de diferença. Em alguns testes que a gente viu aí da NVIDIA, ele podia bater ali até 18%, mas isso era caso específico com Ray Tracing, DLSS, enfim, Path Tracing. Os testes onde era realmente rasterização não tinha uma diferença muito grande. Chegava a bater 5%, 8%, acho que foi o maior que eu vi de diferença, mas realmente varia muito, depende de plataforma, depende de várias outras coisas, e tá dentro da oscilação. Então 4% para 6%, 2% é uma margem realmente muito pequena e muito apertada. Ainda continua um pouco longe da 4080, fica obviamente um pouco mais próximo da 4080 do que estava a 4070 Ti, mas ela fica mais próxima da 4070 Ti do que de uma 4080. Então, no fim, nos testes que a gente viu, pelo menos parece realmente uma 4070 Ti de 16 GB. Mas em relação ao consumo, pois é, no consumo a gente testou aqui com o Cyberpunk 2077 e na verdade foi surpreendente, porque, claro, não é uma diferença muito grande de performance, mas também de consumo não foi nada, deu coisa de 2% a diferença do consumo. Aqui, lembrando que esse consumo aqui é o consumo da plataforma como um todo, não só da placa de vídeo. E rodando o Cyberpunk 2077, a 4070 Ti Super, a plataforma, né, consumiu um pico ali de 490 watts contra 480 watts da 4070 Ti. Então a gente tem coisa de 4% a mais de performance por coisa de 2% a mais de consumo, o que é muito bom, na verdade. Então, teve alguma evolução, a gente ganha um pouco mais em alguma coisa. Em relação à temperatura, não dá pra gente comparar diretamente, até porque é crueldade, né? Olha a diferença do modelo dessa 4070 Ti para a diferença do modelo da Inno 3D. Mas eu tenho que dizer que em relação a clocks, a gente não tem diferença porque as duas placas seguem as configurações, ou pelo menos as especificações de referência. Então, claro, a gente tem uma diferença, por exemplo, na temperatura. O pico aqui nos testes da 4070 Ti Super foi de 71 graus. Então, a gente consegue acompanhar nos testes que pode ser que ela não atinja clocks tão altos ou
não estabiliza em clocks tão altos se ela tiver, por exemplo, a temperatura da junção ali, né, o ponto mais alto, o hotspot do chip for muito alto, ela pode fazer um throttling, mas não é o que parece ter acontecido, ela estava funcionando pelo menos dentro das especificações do que a gente viu aqui. Não dá para comparar diretamente porque não são modelos comparáveis nem em preço, né, se você for comparar uma TUF com uma Inno 3D, então é mais para vocês terem uma referência aí. Então a 4070 Ti Super chegou ali a 71 de pico contra 65 da 4070 Ti, e obviamente essa daqui vai fazer um pouco mais de ruído porque ela tem 2 fãs contra 3 fãs, mas isso é um cenário que você vai encontrar em praticamente tudo. Uma outra peculiaridade não muito favorável que a gente encontrou aqui nesse modelo da Inno 3D dos testes é que assim, primeiro, se você quer uma placa compacta, essa é a placa pra você, porque olha a diferença. Tipo, gigantesca a placa, né, pra você colocar isso aqui. Então eu vejo que muita gente reclama, a placa é muito grande, eu não gosto, um trambolhaço. Então, se o seu problema é a placa ser trambolho, a da Inno 3D ela é realmente bem mais compacta, tá? Em relação ao projeto, assim, a única coisa que a gente viu de usabilidade, na verdade, que a gente mudaria, a gente não desmontou a placa pra ver design nem nada disso, mas a gente viu usabilidade e nos testes aqui, o que a gente notou é que, por exemplo, o conector do 2VH-PWR tem um pequeno problema de design. Então, se você encaixa, a trava dele fica pra cima, você encaixa o conector aqui, já fica, primeiro que fica difícil de você enxergar se ele realmente está conectado até o fim, tem que fazer o teste, mas depois que você encaixa, para você desencaixar é ruim, porque ele fica dentro da carcaça aqui, ó. Então, você tem que colocar unha lá para conseguir tirar, e isso definitivamente não é uma coisa que você quer. Primeiro, você não quer que o conector fique escondido, né? Fique mais baixo do que as lâminas aqui, e você não quer ter dificuldade para tirar. Não quer dizer que você vai ficar tirando e colocando isso toda hora, tá? É só uma questão de usabilidade mesmo. Mas e aí, Robson, e esse lançamento aí? O que você acha? 4070 Ti Super vale a pena ou vale a pena mais ir de 4070 Ti? Olha, se você encontrar uma 4070 Ti mais barato do que uma 4070 Ti Super, eu diria para você simplesmente considerar o que você vai fazer com ela. Porque assim, os testes que a gente fez aqui mostram exatamente isso. Se você for usar ela para Quad HD, que é a resolução para qual ela foi pensada, com os jogos atuais, a diferença vai ser pequena. Você vai ter ali 4, 5% a mais de performance, talvez num bom dia 10%. Então depende muito do jogo. Em The Last of Us a gente teve ali quase 10% a mais e melhor e tal. Então em alguns jogos vai fazer diferença, mas perceba que eu citei o The Last of Us porque ele é um dos jogos onde a gente teve aqueles casos de 12 GB de memória já era pouco para Quad HD, para Full HD 8 GB de memória era pouco. Eles fizeram alguns ajustes na engine, mas o jogo em si, né, ele ainda consome bastante VRAM. E nesse jogo especificamente a gente viu uma performance melhor, na verdade fora da média, né, dos testes da 4070 Ti Super. Então vai ser o caso de a gente analisar aqui alguns jogos que requerem mais VRAM e talvez testar em 4K. Não porque eu acho que é uma placa que você deve usar para 4K, apesar dela ser capaz disso. Tanto a 4070 Ti quanto a 4070 Ti Super são placas capazes. Mas a gente deixou o 4K de lado porque a gente quer analisar nessa situação específica, porque ela seria meio que para o futuro, que é onde eu acho que a 4070 Ti Super pode ter uma vantagem. No mesmo preço, eu iria na 4070 Ti Super sem pensar duas vezes. Por quê? Justamente por ela ter 16 GB de VRAM, que é como a 4070 Ti deveria ter vindo ao mercado. Não faz nenhum sentido, ela ia ser uma 4080 de 12 GB, se você não se lembra, mas eu faço questão de lembrar, porque foi um grande vacilo, e hoje ela é uma 4070 Ti, que é onde ela faz algum sentido, talvez. Mas 12 GB de VRAM para Quad HD, quando ela foi lançada, já não fazia muito sentido. Não se engane, ela consegue rodar os jogos com 12 GB de VRAM, até hoje eu não encontrei limitações, pelo menos nos testes que a gente faz aqui. Porém, é bom você ter 16 GB, porque a 4070 não é uma placa que você pega para trocar de geração em geração, não é como se fosse, sei lá, uma placa da série 60, que às vezes, óbvio, tem gente que usa até virar silício de novo, mas normalmente você pega para fazer um upgrade e depois você pode trocar por outra barata e aí acaba tendo benefício nisso. Tem gente que pega uma placa da série 70 para continuar rodando por vários anos e eventualmente cair para Full HD, né, que é onde no fim da vida uma 4070, por exemplo, vai acabar virando. Mas a 4070 Super, para mim, o atrativo dela é aquilo que a gente realmente esperava. Eu não sei se eu acabei plantando muita expectativa e colhi desilusão, né? Porque eu realmente queria que ela fosse mais próxima da 4080, mas isso é o que eu queria, não o que a placa prometia. E assim, se você fizer conta, né? Ganhando mais 10% de CUDA cores, isso normalmente não escala, tipo, tem mais 10% de CUDA cores, logo vai ter mais 10% de performance. Não é assim que funciona, até porque o clock dela não é tão alto. Vamos ver, talvez as versões com overclock consigam uma performance até melhor, talvez tenha um espaço para overclock. Mas ela traz um pouquinho mais de eficiência energética, porque ela traz um pouco mais de performance consumindo proporcionalmente pouco, né? Então ela traz mais performance do que consumo, ela traz os 16 GB de VRAM e no restante é a placa que você talvez já fosse comprar. Então assim, eu não vejo prejuízo. Quem ia comprar uma 4070 Ti pelo preço sugerido, vai comprar uma 4070 Ti Super pelo preço sugerido. Quem ia comprar uma 4070, talvez encontre uma 4070 Ti no meio do caminho, ou uma 4070 Ti Super encontre uma 4070 Ti que tem uma performance melhor, como vocês viram, bem melhor do que uma 4070 e proporcionalmente também melhor do que uma 4070 Super.
Super. Não foi o lançamento mais empolgante do lineup, eu acho que essa coroa vai acabar ficando para 4070 Super mesmo, por incrível que pareça. A 4070 Super ela tem os seus atrativos dela ter mais VRAM, mas em relação à performance eu acho que eu acabei me empolgando mais com a 4070 Super. Com a 4080 eu já não espero muita coisa de performance, o atrativo dela realmente vai ser o preço sugerido menor do que uma 4080. E vocês, o que vocês acharam da performance da 4070 Super? Vocês esperavam mais? Ou era isso mesmo que vocês imaginavam? Vocês comprariam uma 4070 Super de 16 GB por conta dos 16 GB? Vocês acham que no futuro vai fazer diferença? Aproveita, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa sugestões, que testes vocês querem ver. Nós vamos fazer os testes em 4K também, que a gente quer ver como é que vai amadurecer isso no futuro, comparar com a 4080 em 4K, 4070 Ti em 4K. Mas para isso você precisa clicar no sininho e se inscrever aí para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.